Vamos para o nosso quinto e último traço de caráter, o traço rígido. Vamos entender o que nesse vídeo? Formação, formato do corpo, vamos entender dor e recurso e vamos entender como esse corpo explica essa mente e esse comportamento. Primeiramente, vamos para a formação. Quando mais ou menos acontece? Entre 5 e 6 anos, quando a criança ela percebe que ela tem um órgão ali que é diferente, que o menino tem um órgão diferente da menina, que aquele órgão causa uma sensação diferente. Não estou falando que a criança nessa fase ela tem interesse sexual, não tem nada a ver com isso. Só que ela começa a perceber a vida em pares, ela começa a perceber que algo está diferente. Que se ela colocar a mãozinha no pé, não vai ser a mesma coisa se ela colocar a mãozinha nas partes genitais dela. Ela sente que tem algo diferente ali. E nessa fase, a criança, como eu falei, ela começa a ver o mundo em pares. Ela percebe que o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, assim por diante. Mesmo que ela não more com o pai ou com a mãe, ela começa a perceber nas reuniões de família que as pessoas têm pares. E ela começa a criar ou buscar o seu par. E quem é o primeiro par de uma criança? Geralmente é o genitor do sexo oposto. O menino a mãe e a menina ao pai. Não, ainda não fui criada com meu pai, mas você vincula as histórias que contaram pra você sobre o seu pai e a mesma coisa sobre a mãe. A criança ela fantasia sobre isso. Se meu pai estivesse aqui não seria assim, se minha mãe estivesse aqui não seria assim. Ela começa a fantasiar e ela começa a fazer algo que nós chamamos de triangulação. Ela começa a querer ter esse contato mais de perto com o pai, mais de perto com a mãe. Ela passa a admirar, sabe? Ela passa a ser aquela pessoa muito importante na vida. Eles estão presentes ou estão ausentes de acordo com a história que contaram para essa criança. E dependendo, essa criança ela pode ter um vínculo não de amor, mas um vínculo de raiva, de ódio, de acordo com o que foi passado para essa criança. Mas segura lá. Então vamos entender mais ou menos como isso funciona. Essa criança ela começa a perceber que, vamos supor, uma família na qual a criança teve o pai e a mãe ali presente, ela começa a perceber que esse pai ou essa mãe fala que ela é princesinha do papai, o príncipe da mamãe, mas no fim do dia ele vai ficar com a mamãe, vai ficar com o papai. Então ela começa a se perceber a ponta fraca de um triângulo. Meu pai fala que eu sou a princesa, minha mãe fala que eu sou o príncipe, mas no final meu pai escolhe a minha mãe e minha mãe escolhe meu pai. Então ela se sente a ponta fraca de um triângulo. E Nani, quando isso não tem o pai presente, ela ainda sente assim? Sim, pelas histórias que foram contadas. Ela pode sentir o seguinte: mesmo que não fale diretamente isso com ela, não fale com ela, meu pai não me quis, meu pai me largou. E ela se sente traída nessa relação, quando está presente ou quando não está. Dependendo da história que foi contada, ela pode sentir isso em forma de amor ou em forma de ódio, mas o vínculo ainda é forte, o vínculo ainda é presente. Isso tanto para menino quanto para menina, homens e mulheres no caso. Então, como é que é o formato do corpo dessas pessoas? Lembra que ela sentiu a ponta mais fraca desse triângulo? Então ela não vai querer mais ficar nessa posição. Ela vai querer se destacar, ela vai fazer de tudo para não ser mais daquela ponta fraca. Então ela vai ter um corpo que vai chamar mais atenção, um corpo mais curvilíneo, tanto o homem quanto a mulher. Um corpo que tem uma musculatura mais evidente, uma pessoa que vai evidenciar essa musculatura com facilidade. Se a pessoa for para academia, ela vai pegar músculo muito rápido. E mesmo que ela não vá, ela já tem aquelas marquinhas no corpo já presente que já é próprio dela. Um rosto mais harmonioso, um sorriso mais, né, aquele sorriso mais um ar mais de sedutor, né? Porque essa pessoa ela vai criar recursos para isso, para ela não ficar mais em segundo lugar. Então ela vai ser a pessoa que você vai ter a sensação de que ela vai correr qualquer momento, uma pessoa com muita energia, uma pessoa que gosta de atividade física, muito proativa, que ela quer sempre estar em primeiro, para não repetir a dor da exclusão e traição. Essas são as dores principais do traço rígido. E quando esse traço está na dor, qual é a maior dificuldade dele? Entregar o seu coração. Diferente do psicopata, ele está em parte ainda vinculada a esse progenitor do sexo oposto, né? Pai ou mãe, no caso menina, pai, menino, mãe.
ela vai estar vinculado a isso. Enquanto ele não desvincular, o que não é abandonar, o que não é rejeitar, é apenas colocar cada qual no seu lugar, ele vai ter, ou ela vai ter dificuldades disso. Então pode ser assim. Pode ser um menino que ele se tornou-se um homenzinho da casa e ele agora quer provar que é melhor que o pai. Pode ser a menina que ela quer provar que ela não precisa de homem nenhum, que ela não precisa do pai nem de homem nenhum. Então é uma mulher guerreira que bate no peito. Eu sou mais macho do que muito homem, que não precisa de homem pra nada. Mas ambos sofrem. Porque ambos acabam entrando em relacionamento na qual a mulher é dita como mulher do dedo podre, ou o cara é o cara dito que ele pega todo mundo, mas ele não fixa com ninguém, ou ele sempre procura relacionamentos que são fadados ao fracasso por causa disso, porque o coração dele está dividido. Não é isso, mas isso não tem jeito? Claro que tem. Quando que isso resolve? Quando ele consegue juntar essas duas coisas, a parte dele física e o coração. Porque o rígido, ele vai saber muito dividir isso, o coração da parte física. Não pode ser que ele consiga se entregar fisicamente falando com a pessoa, mas emocionalmente, quando as coisas começam a ficar mais sérias, na hora de se comprometer, ele vai sair correndo. Ou quando se compromete, a mãe ou o pai vai estar sempre com prioridade nesse relacionamento, tornando esse relacionamento um pouco mais difícil. Porque ele vai se sentir sempre com a sensação de ter que fazer uma escolha, ou isso ou aquilo, quando na verdade isso não deveria acontecer. Lá, o pai e a mãe, nossa família de origem, a gente honra eles, olhando para frente e construindo nossa própria família, e continuando a família. Isso vai ser honrar pai e mãe. E olhar para frente não quer dizer abandonar pai e mãe, não tem nada a ver com isso. Mas tem você saber quem é a sua prioridade. Quando a pessoa casa, a prioridade torna-se o cônjuge. Então é isso que o rígido, para ele conseguir se entregar para um relacionamento, isso precisa ser dividido, porque talvez a menina fale assim, eu não me permito encontrar um homem melhor do que meu pai, porque eu vou sentir que estou traindo ele. Ai, mano, mas isso, na minha cabeça não passa isso. Óbvio que não, isso é inconsciente. Mas se parar, caso você seja uma pessoa assim, que está entrando e saindo de um relacionamento ruim, para e pensa se não tem algum fundo relacionado a isso. Sempre tem. Essa fase de 0 a 7 anos, que nós falamos nessa série de vídeos, é o que marca a nossa vida adulta. As pessoas acham assim, mas foi lá atrás. Só que aconteceu. Aconteceu. Mas não quer dizer que você sentiu essa dor lá atrás, que você precisa carregar isso como se fosse algo de estimação pro resto da vida. Você pode escolher carregar os recursos. Porque cada traço tem um recurso, sabe? Porque nosso corpo é muito inteligente. Ele trouxe possibilidade de sobrevivência para a gente conseguir lidar com os traumas que aconteceram nessa época de formação de uma forma leve. Assim como estou falando aqui com respeito ao traço rígido, que ele é possível você ter. E como é que mais ele tem de recurso? Eu falei, ele é uma pessoa muito mão na massa, só que ele é perfeito, assim como o masoquista, eu acho que eu não comentei isso em outro vídeo, mas o masoquista ele é muito perfeccionista, com medo de ser exposto, com medo de ser apontado como errado, então ele quer fazer um negócio muito certinho. O rígido também, mas para não perder o controle. Ele quer ser o melhor. Em que sentido ele quer ser o melhor? Ele quer não se sentir de novo uma ponta fraca. Ele vai querer sempre como é que se fala? Tirar o melhor que ele tem. Não de forma cansativa e doentia, mas de forma saudável quando ele entende como ele funciona, sabe? Se superando no sentido que eu posso fazer mais, eu posso cada vez mais me desenvolver como pessoa, me desenvolver profissionalmente. Então o rígido, ele vai quando ele está no recurso, quando ele realmente entende como ele funciona, quando ele coloca cada qual no seu lugar, ele consegue ter essa competitividade, esse perfeccionismo, esse controle de forma equilibrada. Ele vai controlar, mas ele vai controlar o quê? A vida dele, os objetivos dele. Ele não vai se sabotar por, não, se eu não sou perfeito, eu não consigo. Não, ele vai fazer ok. Na minha jornada vai ter algumas coisas que não vai sair como eu quero, mas quando eu chegar lá, eu vou ser muito bom naquilo que eu quero, eu vou focar naquilo ali. Ele vai focar lá. Ele vai focar lá na frente e não nos pequenos detalhezinhos daqui, sabe? Ele vai conseguir olhar para isso. Então, assim, como eu falei, não existe traço ruim e todos os traços são incríveis, tem recursos maravilhosos, como eu tô falando aqui do rígido.
Ele é aquele lado nosso, mão na massa. Então, se você se identifica com isso, resolve suas questões com a sua família, com pai e mãe. Entende que cada qual tem o seu lugar, entende que os seus pais fizeram aquilo que os 100% que eles puderam fazer. E a melhor forma de você viver a sua vida é você olhando para frente. Não querendo, eu não posso encontrar um homem ou uma mulher melhor do que meu pai, do que minha mãe, ou meu pai e minha mãe, eu preciso resolver tudo deles, controlar tudo deles. Você pode botar o seu controle em outro lugar, como na sua vida. Deixe seus pais com um livre-arbítrio deles para tomar a decisão que eles querem tomar, independente se você concorda ou não. Abra mão de controlar a vida dos outros. Abra mão por você, por amor e carinho a você. Abra mão de querer resolver os problemas dos outros. É de direito de cada um resolver os seus problemas. E isso não só para o traço rígido, também para o traço psicopata. O oral quer cuidar de todo mundo, mas o que quer cuidar de todo mundo. Então, abra mão disso. E isso é demonstração de amor. Que a gente está confiando a vida do outro para ele. É o direito dele, a vida dele. Entende? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Foi só uma pincelada sobre os traços, porque tem muito mais, é muito mais profundo, tem muito mais coisa para falar. E depois eu vou abrir umas caixinhas para vocês deixarem sugestões. Pode deixar aqui no comentário aqui embaixo, se vocês querem saber mais o que sobre os traços, que eu vou ter o prazer imenso de conversar com vocês, explicar, e para vocês colocarem todos os traços aí no recurso e ter uma vida incrível.